Então, de novo, boa tarde, bem-vindas e bem-vindos à 123ª reunião da Comissão Central de Pesquisa, que ainda sob as condições da pandemia, essa reunião está sendo realizada de forma híbrida, né? Alguns presentes aqui na sala, menos do que o previsto, alguns que de última hora não conseguiram nadar até aqui, né? nem remar, mas então, de qualquer maneira, dou as boas-vindas tanto aos presentes quanto aos que estão de forma virtual, aqui que eu posso ver pela tela. Acho que isso, obrigado. Bom, nós temos uma pauta com 2 pontos da ordem do dia, um ponto específico no expediente, e depois ainda no expediente os informes da PRP, mas antes de entrar na ordem do dia, eu queria começar com um informe mais evidente da PRP, o informe que está à minha direita aqui, né, para que fique. Então, acho que uma das novidades, né, que eu tenho a passar para vocês é que um dos assessores docentes, né, professor Leonardo Tomazelli Duarte, foi fazer um merecido sabático na França, de cerca de 8 meses a princípio. Então, com isso, deixou a assessoria, obviamente, desde 1º de fevereiro, a nossa nova assessora docente, a professora Ângela Cristina Lucas, né, que já recebeu todas as boas-vindas, recebe mais essa, então, muitos de vocês já conhecem. E, enfim, então, o atual time de assessores, o professor Marcelo continua e a professora Ângela. Posto isso, o primeiro ponto da ordem do dia, eu vou tirar aqui só um pouquinho, porque eu começo a perder às vezes o fôlego. O primeiro ponto da ordem do dia, na verdade, é uma coisa que eu não gosto muito de fazer, que é rever uma decisão que acabamos de tomar, né? Vocês devem estar estranhando, vamos votar quantas vezes esse mesmo assunto, mas inclusive um assunto que veio à pauta, né? A gente retirou de pauta todos de acordo para podermos levar as unidades, voltamos à pauta e chegamos a uma conclusão, né, que inclusive foi aprovada aqui, e não me lembro se já passou no Consul, acho que não, né? Então isso nos dá uma flexibilidade, felizmente, um pouquinho maior. Mas foi pedido, em particular, né, pela SBU, e o Márcio vai explicar isso aqui, desculpa. Foi pedido para excepcionalmente voltar a esse assunto e voltar um pouco uma argumentação que já foi feita, mas enfim, para levar algumas informações, né, em particular de editorias, né, informações que veio até da comunidade internacional, no sentido de que se revesse essa decisão. Então, para não entrar, acho que o Márcio tem mais detalhes para colocar, é um esclarecimento a mais, enfim, são fatos novos, ou pelo menos informações novas a respeito do tema, mas a gente continua com toda a liberdade para deliberar, reiterar a decisão já tomada, mudar de decisão, tomar uma terceira decisão, enfim. Vamos fazer o esforço maior para que agora a decisão que tomemos aqui seja que finalmente seja levada ao Consul, que será lá pelo final de março. Tá bom? Então, Márcio, posso, então, pessoal, passar direto a palavra para ele, eu acho que explica com mais detalhe. Boa tarde a todos e a todas. Na última reunião da CCP foi aprovada, né, a mudança da entrada da identificação da Unicamp, e foi levado a padrão, né, o formato, primeiro pelo laboratório e departamento. Com essas informações em mãos, né, eu entrei em contato com o pessoal da Elsevier. Na verdade, essa proposta que o Gilderny e eu fizemos na época, levamos para o Reinaldo, PRP, né, ela foi construída a partir de conversas com representantes da Web of Science e da Scopus, que são essas grandes bases que fazem a extração, a coleta desses metadados, né, justamente que são utilizados dos rankings internacionais.
Em posse dessas informações, a própria Elsevier ela ficou preocupada da maneira que a gente tinha aqui validado, né, a forma de afiliação da universidade, e nos escreveu uma carta com uma recomendação de não fazer dessa forma, tendo em vista que pode acontecer, né, pode nos causar alguns impactos negativos no que diz respeito à recuperação dessas informações. Então, não sei se todos tiveram a oportunidade de ler essas orientações, né, que foram encaminhadas pela própria Elsevier, onde tem um documento que fala sobre boas práticas de entrada institucional, né, e é recomendado que a entrada principal seja pelo nome da instituição mãe, não por laboratório e departamento. Então, a gente ficou preocupado, né, trouxemos novamente esse assunto junto com o Rinaldo, PRP, para ver se era possível uma reavaliação, tendo em vista que isso pode prejudicar na coleta dos metadados, das publicações da Unicamp, que são utilizados nos rankings internacionais. O Gil Denir, ele trabalha, né, ele também foi autor da proposta, ele trabalha com a gente lá no SBU, e ele é responsável pelo portal de periódicos da Unicamp, né? E ele tem também outros impactos que podem causar a não padronização pelo nome institucional da filiação mãe. Então, gostaria de passar a palavra para ele. Boa tarde a todos. Como o Márcio me apresentou, sou o Gil Denil, responsável pelo portal. E como ele comentou que realmente a gente tem impactos relevantes com essa mudança de colocar para o laboratório, departamento e aí cair na universidade, sempre a gente faz, e esse estudo colocado com base no que a gente fez, é sempre colocado com a instituição principal. É o nome dela que vai. Inclusive, é por extenso que a gente deve colocar a universidade, porque justamente o levantamento que foi feito tem 235 entradas só na Web of Science da Unicamp. Ela entra com o nome sozinho, Unicamp abreviado, Unicamp com departamento, Unicamp com laboratório, Unicamp com reitoria, e aí vai por diante. Então, eles padronizaram para fazer isso numa recuperação Universidade Estadual de Campinas. Agora, com essa proposta sendo reavaliada, se passar aqui pela comissão, tem que estar para não dar esses impactos. Como eu mexo com o portal de periódicos e cuido com os editores, que nós temos 34 periódicos ativos e mais uma incubadora, tem um sistema, um plugin, que é do próprio sistema de gerenciamento do Open Journal System, que é o HOR. Ele é parente igual o ORCID. Então, para a instituição, esse HOR, que você coloca lá definitivamente o nome da instituição, na hora que você preenche um pedaço, ele automaticamente já busca e já padroniza naquela forma. Se a gente colocar em nome de laboratório, departamento de universidade, vai dar um caos danado. Então, a gente nem habilitamos ainda o plugin por razão disso, que já está disponível para fazer uso dentro do portal. Então, eu falei para o Márcio, acho que é melhor pedir uma revisão, senão a gente vai ter problemas futuros das entradas. E aí a gente vai continuar com a mesma proposta pela deliberação. Então, não precisava rever. Então, ia ficar a mesma coisa, sem ter essa revisão que a gente precisa. Perfeito. Já vou abrir a palavra, né? Você já pediu, só fazendo algumas considerações um pouco, bom, primeiro agradecendo o Márcio, Gil Denir, né? Agradecendo muito aí a participação hoje, mais esse esclarecimento, o esforço que vocês estão fazendo. Um tema que é importante, então, não nego a importância do tema, mas já só para justificar o que eu vou dizer aqui, até para talvez despir a discussão de eventuais polêmicas. Isso aqui está longe de ser um tema que me apaixona, assim, digamos assim, né? Quer dizer, a experiência que eu tenho em câmaras, com SUS, tal, é que às vezes um tema de fundo altamente acadêmico, a gente tem 3, 4 falas e felizmente chega num consenso mais ou menos rápido. Agora, se tiver um tema do tipo inverter as mãos das ruas aqui no campus, você só pode crer que vai ser 6, 7 horas de discussão do Consul, né? Então, quer dizer, mas os temas operacionais são também importantes, ainda mais porque tem um impacto na nossa vida acadêmica. Mas, honestamente, não é para mim um tema de princípio, o que é certo, o que é errado, vir primeiro à universidade ou ao departamento. Mas o Correio faz assim, mas existem culturas locais, que eu sei que as culturas locais, que causam, né, esse debate, que é normal, né, o hábito, a visibilidade de um laboratório que já tem visibilidade do jeito que
que é, e existe a importância, né, detectada em se instalar uma cultura mais geral por conta dessa realidade que vivemos, né, a importância dos rankings, a importância dos índices de citações. Obrigado. E, então, esse é um assunto, digamos, bastante operacional, eu encaro pelo menos assim, bastante operacional, mas com consequências na nossa vida acadêmica, na visibilidade da nossa instituição como um todo e na instituição de cada um em particular. Só também para adiantar, né, uma indicação da Elsevier, acho que é uma coisa importante, né, a gente nem temos que nos pautar, né, por ela ou por outra instituição, mas também não temos que ter uma reação, estão se intrometendo na nossa. Acho que é uma indicação de peso e a gente dá a consideração que queira dar, mas levando em conta as consequências que vão ter por uma decisão ou outra. O importante é tentarmos convergir para que finalmente chegue uma decisão e que possamos levar ao Consul e virar essa pasta. Obrigado. Por favor. Boa tarde a todos. Uma dúvida que eu tenho, e é uma dúvida bastante real mesmo, é se isso é um movimento recente da Elsevier para mudar todas as instituições no mundo, como que eles colocam o nome nos artigos, ou se é uma coisa particular da Unicamp, porque eu fiz esse exercício naquela vez que foi feita a discussão e procurei em diversas áreas do conhecimento. Todas as instituições no mundo seguem o padrão de laboratório, do mais específico para o menos específico, ou seja, laboratório, departamento, instituto, universidade. Então, minha pergunta é, isso é uma coisa que a gente está querendo ser diferente de todo mundo? A Elsevier está querendo mudar no mundo? O que é? Por que a gente... Minha pergunta é, se a partir de hoje todo mundo no mundo vai começar a fazer assim, e a gente vai seguir esse fluxo, ou a gente vai ser diferente do mundo, né? Porque todos os artigos que eu acho, os colegas aí de outras áreas, eu sou da física, né? Eu trabalho em diversas áreas multidisciplinares, então engenharia, biologia, química, e eu dei uma olhada em outras áreas, tipo medicina, e todos os jornais que eu vejo, sempre, estou aqui, olha, Departamento de Política da Saúde, Departamento não sei do que, daí tem o nome da universidade, New Orleans, Louisiana, United States. Quer dizer, saiu lá do departamento, passou para o Instituto de Medical Science, de Tropical Medicine, desculpa, chegou na cidade, estado, país, né? Apesar de... Então, quer dizer, a minha dúvida é essa, né? Se é uma coisa que a Elsevier está tentando impor no mundo científico, é uma coisa que a Unicamp está querendo ser diferente do mundo científico. Eu não estou entendendo por que a gente vai estar indo nessa outra direção. Não, não é nada imposto pela Elsevier, na verdade, são ações que as universidades vêm tomando, né, no sentido dessa padronização, uma vez que se percebeu que a não padronização impacta diretamente na recuperação desses metadados, e isso vai repercutir nos rankings, nas avaliações, e que de uns anos para cá todos vêm padronizando, como o Unesp, a USP, a UFRJ, os outros documentos que já foram encaminhados nas reuniões posteriores, né, anteriores, desculpa. Então, é um movimento que vem sendo adotado pelas instituições no mundo todo. Infelizmente, na hora que o autor ele submete o artigo, muitas vezes ele acaba não seguindo as deliberações, as recomendações da própria instituição, que isso vai impactar, né, na recuperação e nas avaliações e nos rankings. Então, não é nada imposto, é sim uma nova forma como as instituições no mundo, né, têm percebido que vai potencializar a recuperação desses metadados e, consequentemente, melhorar nos rankings internacionais. Obrigado. Márcio, você queria fazer Só um comentário. Tá. Não, talvez eu me expressei, mas quando digo impor, talvez a palavra que eu quero buscar a Elsevier está tentando fazer com que o mundo mude a forma de escrever, né? de colocar a nomenclatura nos artigos, né? Porque, de novo, né? Me surpreende muito essa ideia de começar pela universidade e terminar pelo departamento, pelo laboratório.
laboratório, porque eu confesso, né, eu estou na ciência faz 20 anos, eu nunca vi um paper que escreve assim. Por isso que eu tô muito surpreso, né, da Elsevier entre aspas, bater o pé nessa linha. E aqui, olha, acabei de baixar um paper da USP, né, publicado esse ano, Departamento de Física, Universidade Federal de Sergipe, tá? Daí chega lá, Grupo de Fotônica, Estudo de Física, Universidade Federal de Goiás, cadê a USP? Estudo de Física de São Carlos, Universidade de São Paulo. Né? Ainda hoje, as pessoas ainda mantêm esse padrão. Então, eu estou muito confuso da onde que vem essa orientação no sentido real mesmo da coisa, né? Porque, assim, eu confesso, eu nunca li um artigo no qual a filiação do grupo começa pela universidade. Não sei, talvez em outras áreas seja assim, mas na minha área eu nunca vi um artigo. Deixa eu abrir, a professora Rosiane pediu uma pergunta, e já responde depois Rosiane, por favor, você está online hoje, né? Sim, estou online, fiquei presa. Bom, boa tarde a todos. Bom, eu gostaria de ir na mesma direção do colega do Instituto de Física, porque eu também fiz o mesmo exercício que ele, né? Inclusive, não somente da Elsevier, mas abrindo artigos de outras editoras e de colegas de universidades brasileiras. E na nossa área, eu também desconheço, nunca vi nenhum artigo em que se inicie com a universidade e depois passe às unidades menores, né? Então, assim, me preocupa também, até colocando um pouco o que o Márcio expressa aí, que todas as universidades estão indo nesse sentido e que provavelmente os pesquisadores não vão, mas talvez a gente esteja, assim, fazendo um pouco o movimento contrário, né? Quer dizer, se todos buscam e continuam fazendo da mesma forma, me parece um pouco estranho que a gente tenha aí algo que vá no sentido contrário. E também acho um pouco estranho que atualmente a gente tenha dificuldades para conseguir recuperar metadados em que conste o nome da universidade, porque ele esteja no final da filiação. Então, assim, eu continuo não me sentindo esclarecida no porquê que existe esse movimento e expresso uma preocupação que isso não vá funcionar, na verdade, que a gente vai fazer aqui uma decisão que provavelmente todos os colegas vão continuar vendo os artigos sendo citados da mesma forma como sempre foram em todos os anos, sei lá, 20, 30 anos que a gente publica, e que a gente vá num sentido que, não sei, nem nós, nem a USP, nem outras universidades estrangeiras, nesse momento, procedem dessa forma, né? A gente pode pegar qualquer, pelo menos da nossa área, várias revistas que eu peguei, elas expressam sempre da mesma forma. Não achei nenhum artigo que proceda da universidade para unidades menores. Obrigada. Obrigado, Rosiane. Não estou vendo ninguém mais inscrito, nem na tela, nem na sala. Alguém mais quer comentar alguma coisa? Eu teria algum comentário, mas talvez de caráter, talvez de conclusivo ou de encaminhamento, não sei. Mas não sei se vocês querem, em relação ao que foi dito agora há pouco, enfim, prestar mais algum esclarecimento. Bom, são as deliberações das universidades. Agora, se os autores, né, que quando escrevem um artigo estão seguindo ou não, aí eu já não sei dizer, né? Mas se a gente pegar a deliberação da USP, da Unesp, UFJ, dessa universidade aqui que eu mandei o documento que fala sobre boas práticas de entrada, né, de filiação para melhorar nos rankings, e de infinitas outras universidades, seguindo esse modelo. Agora, se... A USP, a Unesp e a UFRJ aprovaram em alguma reunião aí, seja o conselho universitário deles, ou, a tradução para o português e o começo isso foi aprovado. Tá. Isso foi encaminhado na primeira reunião, né? Acho que tinha esse documento. Bom, em complemento ao que o Márcio está colocando também, professor, eu ia falar, mas...
como nós somos bibliotecários, não é que é questão de ser rígidos, mas tem a padronização. Se não fosse isso, não existiria o bibliotecário para padronizar as entradas dos nomes, de instituições e os assuntos. Daí tem os vocabulários controlados, tem escritores para todas as ações tomadas. Então, dentro dos nomes dos autores, tem um cadastro de autoridade. A Library of Congress tem isso disponível. Vocês podem ver lá, verificar. Então, tem o AACR2, que é o Código de Catalogação Anglo-Americano, que é usado no mundo inteiro. Tem uma biblioteca, seja na Europa, nos Estados Unidos, ou no Brasil. Então, a gente usa como um padrão. Então, todo esse levantamento que o Márcio falou, que nós fizemos lá no início, foi com base desses documentos, e vendo nas instituições as entradas. Se os autores citarem, desde a terceira unidade, a segunda e a universidade, que seja laboratório, departamento, universidade, dentro do documento, mas na hora da recuperação, foi o que a professora Rosane falou, os metadados, onde vai estar colocada a instituição? Daí está o laboratório, não está a instituição. Daí é mapeado isso. Desculpa interromper, a gente, não sei se todo mundo que está online, mas está bastante difícil escutar. Falar bem de frente para o microfone. E agora? Perfeito, obrigada. Perfeito, tá bom, professor, desculpa. Então, eu tirei até um pouco mais, peço licença também para falar. Então, dentro dessa organização técnica, se você for ver operacional, como o próprio professor expôs aqui, a gente vai constatar que a entrada da universidade vai ficar por último. Então, a entrada inicial principal é o laboratório. Então, aquele pesquisador é do laboratório X, dentro dos metadados, que é categorizado por etapa. Então, por isso, essa importância, ainda enfatizando que há necessidade de padronizar dessa forma. E a questão mundial pode ter que vocês procurem nas bibliotecas, nas revistas, mas eu lido com a revista diretamente, com as revistas do portal, e lá dentro do sistema que foi colocado para o mundo inteiro, que usa quase 31 mil revistas dentro do Open Journal System, no mundo inteiro. A entrada é instituição, o departamento, se for o caso, a instituição que eu falo, a principal, o departamento e, por último, um laboratório, um centro colocado nessa organização. Entrada dos mecanismos de busca. Exatamente. O que não quer dizer que os autores escreveram assim. A gente nunca... Quer dizer, na verdade, o que eu estou constatando é não duas realidades, mas duas... quer dizer, uma moeda, né, com cara e coroa, e tem uma comunidade que olha pelo lado e diz que aqui deu cara, e outro que olha no outro lado deu coroa, né? Quer dizer, eu acho que a comunidade científica, eu estou sentindo isso, eu confesso que ultimamente também não tenho lido tanto paper assim, mas leio um ou outro, mas não reparo nesse detalhe, né? Mas eu tenho a impressão de que a comunidade científica tem constatado que ninguém mudou, está todo mundo fazendo departamento, tal, não sei o quê, e a comunidade, digamos assim, dos bibliotecários veem que as ferramentas são organizadas para o outro tipo de ordenamento. E acho que não houve ainda, digamos assim, um encontro das águas, quer dizer, o pessoal continua publicando do jeito que sempre publicou, mesmo tendo a USP, a Unesp e a UFRJ, talvez aprovado num conselho que não era mais para ser assim, porque existe uma inércia natural, a gente sabe disso muito bem, e isso, por outro lado, as ferramentas que vocês lidam pedem essa... eu acho que é um pouco a inércia normal das coisas. Agora, a gente precisa tirar aqui uma decisão um pouco mais pragmática, que eu já vou talvez tentar alinhavar, em função das falas, para ver como proceder, se vamos de uma vez, se vamos por partes, mas depois também, não sei se alguém gostaria de encaminhar no sentido da mudança, que eu vou, por enquanto, ninguém fez nenhum comentário com essa indicação, né? Pode falar. Desculpa, eu de novo. Eu estou aqui, quando eu ouço o senhor falar, eu fico aqui pensando, será que a gente não está falando de duas coisas diferentes? Os pesquisadores aqui e os bibliotecários. E me ocorreu uma coisa agora, que é o seguinte, desde uns 10 anos para cá, né, quando se consolidou de verdade a submissão de artigos online em plataformas, o Paragon Plus,
outras plataformas, quando você vai submeter o artigo, para cada autor, você tem que pôr a instituição. E lá, independente do que você escreveu no paper, tá? O paper, o PDF que você submeteu, e lá tá. Independente de como você escreveu lá, eu poderia colocar Lázaro Padilha, instituição, casa da minha mãe, no PDF. E é o que vai sair na revista. Tá? Porque a revista simplesmente pega um editor simplesmente de pegar e copiar o que está naquele PDF, transferir para o formato da revista e publicar o paper aceito. Mas no processo de submissão, eu coloco Lázaro Padilha, daí tem lá instituição, e já é um campo que se autocompleta. Então, na hora que eu coloco Campinas, aparece PUC ou Unicamp, basicamente. E você seleciona qual que é. Daí, na hora que você seleciona Unicamp, abre o próximo campo, Instituto de Física, e segue esse padrão. Exato, segue esse padrão. Então, a minha pergunta é, eu não sei, a impressão que dá, depois dessa discussão toda, é que a gente está falando de duas coisas distintas. Porque o que aparece no paper é o que vai no PDF que você submete, né? O que fica no metadado, pelo que eu entendo, por isso que você tem na plataforma de submissão, veja, isso não é opção minha, a ordem, porque a plataforma já te dá a ordem que eles querem, né? E, no meu entender, isso é o que vai para o metadado que fica lá quando você busca, né? Então, não sei se a gente não está falando de duas coisas, porque o que vai no paper, no PDF, que depois os caras vão ler por aí, é uma coisa, o que está lá, entendeu? Então, eu estou achando que a gente está discutindo duas coisas distintas. Na verdade, é isso mesmo, professor. Quando o momento da submissão, né, tem os campos lá, e muitos deles são preenchidos automaticamente. E por que eles são preenchidos automaticamente? Porque ele faz um link com as organizações internacionais de cadastro. Então, se a gente colocar lá, nesses cadastros internacionais, como o ROR, como Crossref, como mais... entre outros, acho que tem uns 5, 6. Na própria base da Imencio, na Scopus, Web of Science. Então, assim, a gente precisa definir um padrão. Porque na hora de for preencher lá, ele vai vir com University of Campinas, ele vai vir com o departamento, entrada primeiro. Então, uma vez definido o padrão, as bases têm essa preocupação justamente para padronizar, porque antes eram campos abertos, ainda são campos abertos, né? E eles estão tentando amarrar cada vez mais para que essas informações sejam preenchidas de maneira automática. Você coloca lá o seu número do seu ORCID lá e já preenche todas as informações, para não acontecer esses erros no preenchimento. Então, a maior preocupação aqui, né, na questão da instituição, é dentro dessas organizações internacionais. Então, se a gente colocar a nossa entrada aqui como principal departamento, lógico que vai ter revista que vai perceber isso e vai corrigir. Mas aquela que linka diretamente com o ROR, com as bases de dados, né, outras, vão preencher de maneira errada. Então, é mais nesse sentido. O que vale é o preenchimento ali do manuscrito. Né? Você escreveu o artigo, você colocar lá que você é da PUC Campinas, vai entender que é da PUC Campinas. Mas você padronizando lá, ele já vai te oferecer as possibilidades de colocar Campinas, e já vai aparecer. Você pode preencher automaticamente Campinas. Ou se colocar seu ORC, ele sabe que você está vinculado a Campinas. Ou mesmo as bases. Como que as bases de dados, Web of Science e a Scopus fazem, a da Imencio, né? Justamente dentro dessas afiliações internacionais, ela tem o ID da Unicamp e faz essa coleta periodicamente. Então, a preocupação aqui é mais no sentido de como vamos nos cadastrar perante essas organizações internacionais. Tá? Não sei se deu para entender. Queria... nesse sentido, né, eu queria só esclarecer uma dúvida. O fato da Unicamp, né, o nome, Universidade Estadual de Campinas, está no final, isso pode significar perda de dados na hora de compilação, é isso? Exatamente. Isso já está ocorrendo? Já ocorre, porque se a gente pegar a entrada da Unicamp dentro da Web of Science, a gente vai ter umas 200 entradas diferentes. 35?
35 entradas diferentes. Então, para você recuperar o todo da Unicamp, você não consegue. O que as grandes bases de dados fazem, né? Antes tinha a organização consolidada dentro da Web of Science. De tempos em tempos, eles fazem um trabalho de identificar, lógico que usa um robô para isso, né? Identificar variações de entrada da Unicamp e agrupar tudo numa única entrada para você ter a produção da universidade no todo. Senão você tem as entradas fragmentadas, né? Você nunca tem o todo, é difícil. E as instituições, perante isso, né, percebendo esse grande problema, têm trabalhado na conscientização, né, de fazer com que a entrada seja de uma maneira padronizada por todos. Porque se eu abreviar laboratório e você colocar o robô, ele não consegue identificar. Ok, obrigado, Márcio. Lázaro, você queria fazer algum último comentário? Prometo que é o último. Então... Foi um ato falho, pode fazer mais. Não, mas eu prometo que é o último mesmo. O que eu acho, eu não sei se só eu, mas eu até queria que os colegas comentassem, que o meu sentimento, tá? É que o que vocês querem é que na hora de submeter lá na plataforma da revista, você siga esse padrão. O que você vai escrever no PDF para submeter, daí se você quiser escrever a casa da Maria Joana, a casa da minha mãe, desculpa aqui a brincadeira, mas você põe a sequência que você quer, que é o padrão científico de colocar, né, você colocar lá departamento, instituto, universidade. Pelo que eu entendi, é isso. O problema não está no PDF, o problema está na hora de submissão nas plataformas, né? Eu acho que isso não está claro na deliberação, né? Porque eu acho que toda a confusão, pelo menos comigo, aconteceu porque a sensação de que a Unicamp queria, entre aspas, forçar que no PDF do artigo a gente colocasse do jeito errado, ou do jeito não padrão, não vou dizer errado, do jeito não padrão. Eu não sei se só eu que entendi errado, mas eu acho que talvez alguns colegas entenderam errado também, né? Então, acho que talvez a deliberação deve ser escrita de forma a deixar claro isso, né? Porque uma coisa é o metadado, é o site de submissão da revista. Outra coisa é o PDF que vai submetido. Eu até agora estava entendendo que teria implicações no PDF, por isso que mexeu na mão das ruas, entende? Essa é aquela discussão que a gente vai longe quando... Por favor. Desculpa, sou Lindon, né, do IG. Até agora eu estava mais ou menos entendendo a proposta. Com a interpretação do colega agora, entrou uma nova variante agora que eu tinha entendido o seguinte: se nós vamos padronizar e vamos sugerir a padronização, implica as bases de referências, o PDF, as plataformas, sempre que for possível, como já foi colocado aqui anteriormente, foi o que nós voltamos. Porque realmente aí para mim parece o seguinte, aí não tem muito sentido. Num lugar eu vou entrar universidade, etc, dentro da nossa padronização aqui, nesse momento sugerida, mas lá no dia a dia eu vou dizer, não, mas aqui eu coloco o inverso, coloco o meu grupo de pesquisa, o laboratório, etc. Aí não tem padronização, então. Ou vai ter uma padronização para um passo, uma segunda para um outro, e aí futuramente vai ter uma terceira para um outro momento. Aí eu acho que nós ficamos no mesmo lugar que nós estávamos antes, desculpem. Obrigado. Obrigado, Lindo. Angela, por favor, e depois o Darli, aí a gente... Oi, vocês estão me escutando? Em relação ao PDF, varia muito de revista para revista, porque às vezes eles impõem o padrão. Eu submeti um artigo semana passada, então submeti, não, ele foi aprovado e eu tive que mandar a versão final junto com essas informações, que depois eles vão transformar em PDF e disponibilizar, e tinha a ordem certa para a gente escrever, então não tenho como deliberar. E as editoras, pelo menos da minha área, que é a administração, às vezes você só manda os dados e a ordem são eles que escolhem. A gente não tem controle sobre isso. O que a gente vai ter controle é na hora da submissão.
né, dependendo da revista, já se tem o cadastro da Unicamp, então, em primeiro lugar, você coloca a Universidade Estadual de Campinas, e depois você coloca os outros, mas às vezes o que acontece? A pessoa quer criar o laboratório que não tem para depois colocar a Unicamp. Isso, né? Tô tentando entender aqui as diferenças. Então, a questão aqui não seria no PDF, que normalmente são as revistas e as editoras que vão colocar na ordem que eles acham mais adequado, dependendo da área, né? A nossa é sempre, quando for submeter o artigo e colocar, né, os nossos dados e a filiação, colocar sempre primeiro em Unicamp, ao invés de cadastrar o laboratório ou o departamento. Obrigado, Ângela. A Darli, depois a Rosiane, e aí... Só queria mencionar que na engenharia elétrica também, os artigos que eu procurei também começam do menor e vão crescendo até chegar no país, né? Só compartilhar essa experiência da engenharia elétrica. Obrigado, Darli. Rosiane. Então, agora eu também fiquei confusa, mas eu estou tendendo a entender que a interpretação do colega da física se alinha bastante. Aí nós estamos falando de duas coisas diferentes. Agora, também tem diferentes áreas, né? Como a colega comentou que na administração existe uma outra forma de se colocar, mas nas revistas que nós publicamos na nossa área, em geral, eu acho que o problema que acontece aí de ter diferentes denominações e que hoje vem desaparecendo, pelo menos na minha percepção, é justamente isso, que algumas pessoas cadastravam, sei lá, vou colocar no nosso caso, um colocava Laboratório de Engenharia de Processos, FEA Unicamp, o outro falava Faculdade de Engenharia de Alimentos, Unicamp. E isso, de fato, quando você começamos a ter plataformas mais fechadas, isso foi desaparecendo. Eu não sei o quanto isso ainda continua acontecendo, mas hoje, quando se coloca Campinas, já aparece Universidade Estadual de Campinas, na maior parte, pelo menos, das plataformas que eu utilizo. Então, eu não sei se a gente continua tendo sérios problemas em todas as áreas. Agora eu entendo que, se realmente essa é a interpretação, é importante a colocação da Biblioteca Central, de que a gente alinhe o procedimento na Unicamp, mas eu entendo que o formato que se usa hoje, no que temos aí o PDF dos artigos, o formato tradicional de todas as instituições continua sendo do menor para o maior. Então, a gente estaria... Por isso que eu acho que essa discussão não termina, sabe? Vai e volta. Porque justamente nós, como pesquisadores, não conseguimos enxergar em se fazer de uma outra forma, uma forma diferente do que todo mundo faz, enquanto o pessoal da biblioteca não está conseguindo ver que a gente não utilize a forma como eles enxergam. Talvez agora a gente tenha chegado aí num consenso de qual é o problema que essa discussão está gerando. Mas eu concordo que isso não está claro, e como nós estamos interpretando essa deliberação, vai no PDF também. E eu acho que aí nós temos que fazer uma correção em relação ao que vai ser enviado para o consul. Obrigada. Rosiane, muito bom, perfeito. Pode, obrigado. Boa tarde, Caio, do Instituto de Química. Ao longo dessa discussão, o que eu percebi, talvez seja uma interpretação errada, é que mais importante do que a ordem, que não depende da gente, depende da revista, é a forma que a gente está inserindo esse dado na plataforma de submissão. Então, eu acho que o que a gente tinha que decidir que era padronizar o que é que a gente vai colocar como instituição, como laboratório, como departamento, porque eu concordo com o Lázaro, o metadado ele já está inserido quando a gente insere no plataforma, tá pronto lá. Agora, se cada um de nós colocar o nome da universidade de uma forma diferente, a gente não vai sair desse problema nunca para vocês. Eu acho que a decisão é essa, como que a gente vai colocar o nome da universidade? Acho que esse é o principal. No estudo de química, se a gente olha nos artigos, tem vários nomes, só em inglês, com states, sem states.
só a sigla. Então, eu acho que isso é mais importante do que a ordem, que depende da gente. Obrigado, Caio. A professora Ana Davel. Oi, gente, boa tarde. Ana Paula, do IB. Acho que agora ficou claro com as falas dos colegas que antecederam, eu também estou entendendo isso. Então, como na nossa vida de professor pesquisador, pouco vai importar essa ordem, vai ser uma ordem que a gente vai definir aqui, da entrada de dados, né, que importa para a biblioteca. Aí vai ser a ordem que eu acho que a gente tem que seguir, o que está nos colocado pela biblioteca. A outra coisa vamos padronizar nome, instituições, como que nós vamos citar a Unicamp, como que nós vamos citar o nosso instituto. Então, quando eu for lá submeter para a revista, eu vou colocar o que a janelinha está aberta, lá do jeito que está. O que vai importar para mim é que eu vou escrever Universidade Estadual de Campinas, entre parênteses, Unicamp. E já vai estar informado para a revista que esse dado vai entrar na ordem que está colocado aqui pela biblioteca. Eu estou entendendo isso também, acho que vocês todos entenderam isso, né? Então, acho que no nosso PDF, na nossa vida diária de submeter, de pesquisador individual, pouco vai importar essa ordem, porque a gente vai seguir o que está aberto ali na janela da revista. E outra coisa vamos padronizar, então, o que a gente já padronizou nas outras reuniões, que vai ser o nome em português, o nome do laboratório em português e tudo. Eu estou entendendo que são agora, depois de todas essas falas, estou compreendendo que são duas coisas distintas, entrada dos dados e modo da citação, a nomenclatura da universidade, do laboratório, em português. Se eu estou entendendo corretamente também, queria ver se é isso mesmo, se todo mundo está dentro da mesma, no mesmo sentido. Obrigada. Obrigado, Ana. Acho que é isso mesmo, viu? Acho que está tendo... Só mais vamos ouvir a Andréia. Andréia, por favor, depois a gente... Boa tarde a todos e todas. Fiz esse exercício que os colegas fizeram de olhar na minha área. Eu sou da área da ciência política, uma área de humanos talvez diferente das demais, mas, curiosamente, olhei ali nas revistas da Elsevier e olhei em revistas da Scopus. Nas revistas da Scopus, a ordem é do menor para o maior. Então, começando no departamento, laboratório, e terminando no Brasil, né? A Unicamp a Universidade Estadual de Campinas ficaria no meio. Da Elsevier, eles adotam o padrão que eles sugeriram, começando da universidade para depois chegar no laboratório e, por último, no Brasil. Então, se me parece que duas grandes editoras, ou editora não é a palavra, né? Dois grandes organizadores têm um padrão diferente, mas eu acho que talvez a gente esteja, como alguns dos colegas já falaram, se perdendo talvez na minúcia da decisão. Acho que a gente tem que decidir qual é o padrão que vamos adotar, não necessariamente para as revistas, porque quando eu publicar na Scopus ou quando eu publicar na Elsevier, eles vão colocar da maneira como eles acharem que devem colocar essas distintas coisas. Eles não vão me autorizar a colocar, mas eles não vão... eu não vou mandar para eles uma resolução da universidade falando, coloque diferente do que vocês normalmente fazem. E o metadados da revista, de fato, já separa essas coisas em microcategorias, né? Quando a gente entra lá, baixa a citação num modelo de armazenamento em software, você vai ver lá que os campos estão delimitados e que essas ordens são seguidas de uma determinada forma. Então, tanto faz quando a gente coloca os nossos artigos em revistas de um determinado porte. Eu acho que a questão, e que eu acho que deve ser importante pensar, é como a gente coloca quando esse paper ainda não está numa revista, num congresso, um paper que eu envio para um congresso que vai ser armazenado nos anais do congresso e não necessariamente, e que depois pode até ser publicado ou não, mas que está lá
nos anais do Congresso, porque isso também eu imagino, fruto de busca por ação computacional, né? Então, e voltando à decisão anterior, que eu acho que a gente ficou muito focado na questão dos nomes, né? Se era em português ou em inglês, e qual era o nome completo que devia se colocar. Eu acho que uma vez tendo Universidade Estadual de Campinas e a gente padronizando para a língua portuguesa, e, mais importante, ao invés de eu usar, quando eu for falar do meu departamento, sempre falar Departamento de Ciência Política e não DCP, como eventualmente se poderia usar, eu acho que isso resolve o problema computacional. Então, eu tenderia a ficar com a norma da maneira como a gente pensou. Essa seria a minha opinião a princípio. Do menor para o maior e com todos os nomes por extenso em português. Então, tentar, no sentido de terminar, encaminhar para o fim, né, a discussão. Primeira coisa, acho que a gente tem que um pouco dar um passo para trás e ver o que foi aprovado na última reunião, porque eu acho que acabou tendo uma certa confusão de encaminhamento, né? A gente, primeiro, deixar bem claro, né, que essa deliberação vai incluir a forma como que com a qual os papers em PDF, lá o papelzinho, a tela, tal, está mostrando os laboratórios, ou está exclusivamente relacionado a isso, né, que chamamos dos metadados, né, que é na hora que a pessoa se registra lá, neurocomputing, transaction não sei o que e tal, e vai pondo o seu nome e tudo mais. O que, no meu caso, via de regra, são os alunos que fazem, então nem me lembro muito bem como é. Mas, enfim, se for, eu acho que vai ser outro nível de simplicidade, né? Se dizer respeito, como disse o Lázaro aí, só a esse mundo da biblioteconomia, né? Dos bibliotecários e bibliotecárias, porque o resto risca de ser uma deliberação, né? Uma deliberação que diga respeito aos PDFs, risca de ser uma deliberação que, além de causar uma discussão, se a gente tem mais ou menos 1 hora de discussão na CCP, o que temos toda a liberdade, enfim, nada, pode multiplicar por 3 em termos de discussão no Consul, e eu preferia escapar numa coisa dessa. Agora, caso, como eu estou entendendo, diz respeito apenas aos metadados, como fica também a deliberação que a gente fez na reunião passada, porque o que precisa é tentar colocar tudo numa única deliberação que chegue o mais redondo possível para o Consul. Eu estou entendendo que existe no que se refere aos metadados, existe uma clareza que seria em português e na ordem decrescente. Isso é o que eu estou entendendo. No que se refere ao PDF, enfim, ao artigo impresso, visto na tela, ou o que for, a ordem crescente ou decrescente, eu acho que não estaríamos lidando com esse problema, mas há também uma indicação, mesmo aí no PDF, sim ou não, que seja em português, mesmo que isso vá sendo aos poucos, né? Porque as leis vão pegando, né? Pegam ou não pegam, mas às vezes vão pegando. Então, isso precisa, Márcio, desculpa, esqueci. Isso precisa talvez ficar claro agora, até na pior das hipóteses, porque como já aprovamos uma, hoje eu estou sentindo uma certa dificuldade de aprovar tal como se apresenta. Talvez a gente tenha que ficar ou com um ad referendo, se o pessoal achar que para pegar o Consul de março, ou na próxima reunião para ter essa deliberação mais redonda,
para chegar no... Porque eu estou sentindo que é um tema que pode chegar com bastante tranquilidade no Consul, se for uma coisa que não muda os hábitos dos científicos e resolve, digamos assim, o problema não só dos bibliotecários enquanto classe, mas do problema institucional, né, de visibilidade. Eu acho que isso passa enfim, são alguns esclarecimentos no Consul e a coisa está resolvida. Agora, se muda os hábitos enraigados, seja numa parte da comunidade, seja noutra, a gente pode prever uma discussão daquelas infinitas e de muito pouco boa relação custo-benefício, digamos assim. Eu já tinha enfatizado isso acho que foi na primeira reunião. O que é mais importante é a padronização, né? Independente da ordem, né? A padronização é fundamental, porque senão vai acontecer de não recuperar esses metadados. A maioria das vezes a gente não tem alcance de escolher o PDF e a entrada. É o formato que a revista está. Ela tem os campos lá, você vai preencher e aí automaticamente isso vai para PDF. Tem revista que você coloca lá as próprias informações, mas pelo menos na minha área também, na área de humanidades, a grande maioria você vai preencher lá os metadados da revista e vai ser o que vai sair no PDF. Agora, com relação à ordem, né? E aí vendo aí como, não na biblioteconomia, mas como as grandes bases de dados trabalham, eu, Márcio, né, e concordo com todos aqui, eu acho que nessa discussão já evoluiu bastante, eu acho que seria melhor seguir o que o mundo tem seguido, né? Entrada mãe e depois departamento. Mas na Web of Science entra para o departamento, na Scopus. Sim, novamente, é o modelo como as bases organizam à disposição desses metadados, né? As bases de dados, elas trabalham com ranqueamento. Então, ela tem um ranqueamento maior pelo, sei lá, no campo endereço, um ranqueamento menor no campo título, e assim vai. Então, à medida que a Universidade Estadual de Campinas está mais para o final, esse ranqueamento ele vai diminuir e a probabilidade dessa recuperação ser recuperada é menor. Tá? É nesse sentido. Quando você diz mais no final, você quer dizer no PDF ou no... Não, estou falando nos metadados da revista. De novo, né, a grande preocupação, e o PDF, né, não são todos revistas que você tem a autonomia de preencher o PDF. Quando você publica um artigo às cegas, né? Está me parecendo que a coisa é menos complicada do que parecia. Minha preocupação agora, para ser bem sincero, é que se a deliberação, tal como está, bom, não estou, enfim, ela deve estar aqui, mas vai dar a entender que diz respeito ao PDF ou não, porque se dá a entender, acho que a gente tem que mexer, porque senão isso aí, de novo, vai dar toda essa... Só que a discussão aqui foi entre meia dúzia, e no Consul vai ser entre 60. Então, mas só... Tem que mudar, porque, imagina, se aqui com a gente levou 3 reuniões para a gente entender o que era, né? E só caiu a ficha agora, que eram duas, como eu falei naquela hora, que eram está tratando de duas coisas diferentes, né? E, veja, a gente demorou 3 reuniões para entender isso. Então, eu acho que, como o senhor falou, se a gente reescreve essa deliberação de uma forma um pouco mais clara, a gente evita a fadiga. A gente evita a discussão. Parafraseando o Jaiminho. Então, por favor. Só para contribuir, lembrar que o artigo 1º da deliberação, ele é bem taxativo. Ele diz toda e qualquer forma de identificação. E depois ele ainda dá exemplos. Produções, publicações, congressos, etc. Exatamente. Veja, a coisa vem mais ou menos dizendo, olha, gente, tudo... E o que a gente está chegando aqui precisa esclarecer melhor isso, né? Mas é o que eu acho melhor não fazer em tempo real aqui, porque vai ser muito Darli. E, olha, na fala do Darli, eu dou depois uma solução de encaminhamento.
Não, é porque eu acho que eu não entendi direito as duas coisas diferentes às quais vocês estão se referindo, né? Então, uma, tudo bem, é o que aparece no PDF, né? O que as pessoas colocam nos artigos. Agora, a segunda orientação eu não entendi direito, porque estão se referindo a metadados, né? Metadados normalmente tem campos, né? Ou seja, a ordem não importa. Então, eu não consigo ver dois cenários, na verdade. Acho que o que está na deliberação é um cenário só, que é o que vai nos papers, né? Lá vai eu, né? Ficar famoso aqui. Nem sempre o informe é bom. Mas, Darley, eu acho que o problema vem de duas naturezas. Primeira, até 2005 não existia. Falo 2005 porque o primeiro paper que eu submeti na vida eu tive que mandar por correio para APS. Né? Então não existia isso. É o que estava no PDF, né? O que estava no papel impresso, no caso. E existem publishers menos famosos ou menos, não vou dizer importantes, mas menos conhecidos, no qual, por exemplo, às vezes eu cheguei a receber um invited para uma revista que lá no começo de carreira a gente aceita qualquer coisa, né? E daí depois eu fui descobrir que para eu submeter para a revista era mandar o PDF para o editor. Né? Era isso o processo de submissão. Então, às vezes, acontecem alguns publishers que talvez, eu não sei, mas talvez devem ter áreas, devem ter revistas menos desenvolvidas nesse sentido de submissão online, que não tem os campos. Eu acho que a padronização viria para isso. Né? Por exemplo, nos jornais que talvez você tenha costume, a maioria dos quais eu tenho costume, tem lá, na hora de você preencher os metadados, está lá, universidade, instituição. Daí, se eu quiser pôr estudo de física, não vai aparecer, porque ele já tem até a afiliação da Unicamp lá, mas talvez se tem algum jornal que não, de algum publisher menos grande, vamos pôr assim, talvez eles não tenham isso, talvez você preencha o metadado, talvez isso seja útil nesse caso, né? Ok. Bom, pessoal, eu vou encaminhar para tirar de pauta, já vou explicar por quê, mas a Nora e a Andrea se inscreveram, talvez a minha direção vai ser nesse encaminhamento, mas se vocês quiserem complementar, professora Nora, professora Andrea. Nora se inscreveu primeiro. Não, professor, é bem rápido. Eu tentei acompanhar tudo, não acompanhei tudo, e eu sou da área de educação, também cada área tem suas características. O que eu, se me permitem, não termino de entender, e talvez possa ajudar para escrever para o consul, a deliberação para o consul, é o seguinte: nós temos, e acho que todas as áreas, duas instâncias onde colocamos nossos dados. É onde está nosso nome do artigo, o asterisco, e embaixo colocamos, ou seja, o famoso PDF, entendo que estão falando. O outro é a inserção na revista com campos definidos. Eu acho que hoje toda a revista tem um campo. Aqui o pessoal da biblioteca, desculpem, não registro o nome, falam que é necessário padronizar. O que não dizem, por favor, essa é a minha pergunta, padronizar onde? Porque no final cada estamos dizendo outra coisa. Onde a biblioteca está pedindo que a gente padronize? Se não é no PDF e não é na inserção da revista, desculpem, pode ser uma ignorância minha ou da minha área, mas onde temos que padronizar? Eu acho que tem que dizer isso muito claramente. Perfeito. Acho que vamos deixar essa pergunta como final. Só passar a professora Andrea. Eu imagino que talvez não seja necessária a fala, talvez seu encaminhamento já vá nesse sentido. Eu só ia sugerir que eu acho que a deliberação está clara e que eu acho que poderia seguir. Embora a gente esteja aqui discutindo ela, quando ela fala toda e qualquer forma, ela está dizendo que são todas as formas. E aí parece que fica subentendido que onde você não tem
capacidade técnica, né, onde por qualquer motivo da revista se colocar de forma diferente, você não tem como fazer, então vai ficar do jeito que ficar, né? Você não vai deixar de publicar um artigo numa revista, porque a revista não segue o padrão laboratório, unidade, e como não tem nenhuma punição para o caso de alguém fazer diferente do que isso, me parece que está resolvido. Então, toda e qualquer forma de identificação da qual você tenha capacidade. Desde que possível, né? Exatamente. Não, concordo. É que talvez isso possa ficar um pouco, assustar, digamos assim, e dar margem justamente a essa discussão. Eu vou te colocar essa pergunta da professora Nora e depois vou fazer uma sugestão de encaminhamento e fechamos. Onde vocês querem a padronização? Bom, esses campos de preenchimento automático só são possíveis porque há organizações internacionais que realizam cadastros de filiações. Então, o que as revistas pegam? Elas pegam essas informações que estão dentro dos cadastros internacionais, ROR, na própria base da Imensium e outras bases de dados. E por isso que as revistas, né, o próprio JS consegue puxar essas informações e preenche automaticamente. A opção Campinas lá vai vir PUC ou Unicamp, porque alguém cadastrou. Então, a gente precisa padronizar lá. De onde vêm essas informações? Vêm dos organismos internacionais. Essa é a primeira resposta. A segunda, a deliberação que a gente está propondo aqui é somente uma atualização da de 2008. Então, se há um erro de interpretação, se há um erro, né, da forma, então a de 2008 também, né, nos direcionava a ter esse tipo de interpretação. Enfim, eu diria o seguinte, eu não gosto de levar nada ao Consul, aliás, a nenhum fórum, quando eu não me sinto seguro de responder todas as perguntas possíveis. E aqui quase que todas as perguntas possíveis eu já me sinto inseguro em responder. Mas quando a gente vai preparar a aula, a gente gosta de imaginar, né? Coisa mais chata é ir dar uma aula torcendo, eu espero que nenhum aluno pergunte aquilo, né? Então, vamos, para não ter que passar por esse constrangimento, eu acho que não temos, meu encaminhamento seria tirar de pauta hoje, eu acho que não tem condição de levar no Consul de março. Talvez vocês até poderíamos formar um pequeno, eu não sou daqueles que gostam de resolver todos os problemas do mundo formando GTs, não, mas às vezes pode ser útil, de repente 2 ou 3 dos que participaram aqui, um dos assessores, Sr. Lázaro, enfim, outros que comentaram, fazer 2 reuniõezinhas para pegar isso, talvez nem se preocupando tanto em ter por base a legislação anterior, né, mas o que a gente quer exatamente, o que a gente quer sinalizar. E aí eu tenho certeza que vai se chegar numa coisa talvez mais clara e que não vai passar, que vai passar sem muitas dificuldades no Consul. Aí a gente pode ver em função da pressa ou da coisa se vai no ar de referendo ou não, mas eu ficaria mais confortável enfim, na próxima reunião, acho que se não sai no Consul de março, sai no Consul de maio, não me parece também um grande problema. O que vocês acham? Alguém teria alguma indicação contrária, assim, a esse encaminhamento? Então, eu vou votar pela retirada de pauta desse item, né? Ao retirar de pauta, o que nós aprovamos na última reunião continua aprovado, mas ao rever tudo, na seguinte, a gente sai com uma única deliberação para o Consul. Então, os favoráveis à retirada de pauta, por favor, permaneça como estão. Contrários? Abstenções? Então, obrigado, pessoal. Muito obrigado aí obrigado pelos esclarecimentos todos. Eu acho que a bola continua com vocês, né? O segundo item de pauta diz respeito à proposta de atualização do regimento do portal de periódicos eletrônicos. E um de vocês dois vai comentar? Bom, como eu estou como responsável pelo portal, eu solicitei pelo comitê gestor que
que a gente gestado pelas pessoas que foram indicadas pelo professor, fiz o levantamento e o regimento ele deixa algumas aberturas, porque, como eu falei, temos o portal de periódicos com 34 títulos e temos uma incubadora. Nessa incubadora ficam os periódicos que estão sendo alimentados para futuramente, tendo qualidade, eles sobem, fazem o credenciamento para ir para o portal. E aí nós diferenciamos o que são as revistas acadêmicas e as científicas. As acadêmicas destacamos como as revistas que são gestadas pelos alunos de graduação ou pós. Então, essas revistas, a gente sinalizou que talvez não seria possível ficar dentro do portal, porque a cada 4, 3 anos, ou dependendo da graduação ou da pós deles, eles saem e deixam a revista à deriva. Então, para não subir e macular a qualidade do portal, que hoje tem um regimento, um cumprimento do credenciamento, nós deixamos essas revistas dentro da incubadora. Então, fiz algumas mudanças na parte da modalidade também da publicação, porque as revistas, como a gente está colocando nos indexadores, tanto os internacionais como inclusive do Cielo, e a gente quer essa melhora também para os periódicos, tem uma diferenciação das modalidades de periodicidade. Então, a gente também mudou isso aí dentro, foi acatado, e aí por diante foi o que nós colocamos, foi todo o comitê aprovou por unanimidade. Então, estou colocando aqui para fazer essas mudanças que nós apontamos aí dentro do documento. Perfeito. Muito obrigado. Bom, só comunicando a vocês, né, a professora Ângela pediu desculpa, ela vai participar da abertura de um evento de mulheres e meninas na ciência, então um evento que a PRP prestigia, que ela nos representa muito bem. E, bom, acho que está bem claro aqui na tabelinha que eles apresentam, né, o regimento atual e a proposta de alteração. Alguém gostaria de fazer algum comentário? Bom, não havendo, coloco então em votação os favoráveis vamos ver o item, os favoráveis à atualização do regimento do portal de periódicos eletrônicos. Por favor, permaneçam como estão. Contrários? Abstenções. Não aprovado. Essa foi mais rápida. Em média ficou... Obrigado, viu? Obrigado. Bom, fiquem à vontade aí, estão convidados a participar até o fim. Bom, pessoal, entrando no expediente, como informes da PRP, acho que a Marilda saiu um instantinho, né? Mas ela já vai voltar. Acho que o mês de janeiro foi bastante rico até na PRP, um mês de janeiro, né? Que costuma ser um mês um pouquinho de entre safra, digamos assim, mas eu vou até pegar uns dados aqui que está no meu WhatsApp, eu já encontro um pouquinho de paciência de vocês aqui, mas nós tivemos a realização, né, do CAF e do CAPAN, né? CAF, Ciência e Arte nas Férias, CAPAN, Ciência e Arte Povos da Amazônia. Então, essas duas atividades foram interrompidas, né, durante o biênio aí, mais prejudicado, né, pela pandemia 2021-2022, são atividades muito bonitas que felizmente voltaram a acontecer, não aconteceram nem virtualmente, né, foram suspensas e voltaram a acontecer presencialmente como tem que ser, né, ou então não vale a pena. Então, o CAF foi realizado de 9 de janeiro a 3 de fevereiro, participaram 91 estudantes de ensino médio da rede pública de Campinas, Limeira e Piracicaba, 30 escolas envolvidas, 41 projetos de pesquisa e oficinas oferecidos. Então, aí fica o agradecimento à Prefeitura, né, à Secretaria de Educação, né, dessas 3 cidades, onde estão os nossos campi, e também a todos que se prontificaram, né, como os voluntários, sejam orientadores, monitores, etc., E, da mesma forma, CAPAN é o Programa Ciência e Arte Povos da Amazônia, né, que é realizado em convênio com a Universidade Federal do Pará
e com o apoio do Banco Santander. Começou no dia 17 de janeiro e termina, essa sessão de encerramento é amanhã, na Casa do Lago, 16 de fevereiro, às 14h30. Nós tivemos, então, é voltado para populações indígenas, quilombolas, ribeirinhos e extrativistas, né, da Universidade Federal do Pará. Houve um critério de mérito, né, procurando também um critério de equidade, mas o critério de equidade ficou simplesmente em relação aos diferentes campi da Universidade Federal do Pará, né, Belém, Norte, enfim, teve vários. Não pensaram em equidade de gênero, então vieram 20 alunos, foram aprovados 17 alunas e 3 alunos. Mas eu fiquei ótimo, aí, né? Estamos às vésperas de mulheres e meninas na ciência, né? Então, mas foi muito bacana realmente receber essa garotada, eu pude recebê-los no dia que chegaram lá no hotel, né? Chegaram depois de um voo longo, e o ônibus que veio de Viracopos, mas ainda apesar dos olhos ensonados, com um brilho nos olhos pelo que ia acontecer. Hoje encontrei a pró-reitora de pesquisa e pós-graduação, professora Iracilda, da Federal do Pará, que veio ontem para participar do encerramento, e muito entusiasmada, né, com tudo que aconteceu. Fica aqui também um agradecimento a todos os colaboradores, em particular a nossa Miriam, né, a equipe da Miriam, né, Miriam, Caio, Samuel, São Marcos, que se dedicam muito a essas duas atividades. E falei da novidade da professora Ângela, e também temos mais uma colaboradora, né, mais uma assessora minha, que vocês vão conhecer melhor agora. Então, na reunião do Conselho do FAEPEX, perdão, na reunião do Conselho do FAEPEX de dezembro, né, no fechamento do ano, esse Conselho autorizou o uso, né, de verbas do FAEPEX para que a gente contratasse uma assessora, né, que é a professora Marilda, que está aqui presente, com o objetivo específico de estruturar, né, o Grant Office, que já foi apresentado aqui no passado. A professora Marilda, bom, você vai talvez se apresentar um pouco, né, mas enfim, é professora aposentada da Unicamp, teve já cargos importantes tanto na Unicamp quanto na FAPESP, né, na FAPESP se dedicou em particular a todo o processo de internacionalização da agência e tudo mais, e nós, enfim, já nos conhecíamos, né, um pouco, mas chegamos num acordo, né, para que ela pudesse, por esse restante do mandato, aí por esses 2 anos, nos ajudar com a experiência que já teve na Unicamp, mas sobretudo na própria FAPESP, para a criação já está criado, né, mas para a estruturação do nosso no nosso Grant Office, né, que será esse escritório de apoio à pesquisa. Então, para não me delongar muito, acho que você podia talvez fazer a apresentação do trabalho inicial que você já fez. A Marilda está trabalhando conosco desde o início de fevereiro, né, e tem aí já uma proposta e algumas coisas realizadas a apresentar. Por favor, Marilda. Prazer estar aqui com vocês. Tá ligado, tá ligado. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu tive várias experiências na administração da universidade, por exemplo, na Escola de Extensão da Unicamp, eu fui diretora associada por quase 5 anos, fui chefe de gabinete adjunto do professor Brito na gestão dele, e fui para a FAPESP quando ele se tornou diretor científico, fiquei por lá por 15 anos, ajudando num determinado período na gerência da diretoria científica, reestruturando lá para que os processos caminhassem mais depressa, né, para a felicidade dos pesquisadores. Implantamos coisas ali que foram bastante interessantes e visíveis para a comunidade científica, né, paulista. E fora isso, depois de ter reestruturado a gestão dos processos internos,
eu passei a atuar no auxílio ao Professor Brito para estimular os processos de internacionalização da FAPESP como um todo e estimular pesquisas colaborativas, acordos de cooperação internacional, etc. O professor João Marcos me chamou para colaborar aqui na implantação do Grant Office, que eu tenho certeza do ponto de vista da FAPESP, eu aprendi isso, né? Que é uma demanda muito cara às universidades. As universidades esperam, na verdade, os pesquisadores esperam que as universidades lhes deem o devido apoio institucional para que eles fiquem livres para fazer aquilo que eles gostam de fazer, que é pesquisa, e não ficar se perdendo em tarefas, em atividades administrativas, né? Então, essa proposta de implantar o Grant Office na Unicamp me é muito cara, porque é uma coisa que eu sei que é boa e nós vamos tentar, né? Nós vamos tentar fazer de uma forma bem positiva e diferenciada, eu diria, né? De modo que a Unicamp se destaque com este apoio aos pesquisadores. Tomara que a gente consiga, eu boto fé que sim. Conseguir, sim. Tentar e conseguir. Eu vou compartilhar com vocês. Está aqui. Eu só quero colocar na tela toda. Eu não estou familiarizada com este computador. Não tá. Eu queria tirar essa janela. No meu eu já baixei. Essa janelinha, a janela. Continua lá. Tá bom assim? Tá bom. Perfeito. Bom, eu vou tentar falar rapidamente para não parecer uma aula, né, gente? Então, partindo da ideia da portaria que criou o Grant Office, a gente quer destacar aqui que a diretriz principal é o apoio ao pesquisador, reduzindo sobremaneira as atividades administrativas que são inerentes às suas atividades de pesquisa, né? Especialmente em relação à busca por oportunidades, à elaboração da proposta, à submissão da proposta. Mais sério ainda, a execução, quando o projeto é aprovado, a execução do projeto, a divulgação de resultados, etc., né? E o que a gente espera é reduzir significativamente esse tempo
com tarefas burocráticas e administrativas, de modo que ele dedique um tempo de qualidade ao projeto. E pensando lá na frente, lá no futuro, né, que eu coloquei de olho no futuro, o que o Grant Office quer fazer é, no final das contas, ajudar a aumentar ainda mais o impacto da ciência produzida na Unicamp. E, para isso, a gente pensou em atuar em 3 eixos. Esses 3 eixos são a prospecção de oportunidades, tanto de fomento propriamente dito, quanto de pesquisas colaborativas, oportunidades de grandes parcerias, né? Esse é um dos eixos. A capacitação das pessoas que lidam com a gestão dos projetos, tanto internamente quanto externamente, e a gestão propriamente dita do projeto, né, que é o foco principal. Travou aqui, não vai para o próximo, foi. Então, eu escrevi aí que é uma maneira muito particular minha de pensar, que é, para a gente fazer isso, vamos fazer direito, né? Então, a ideia é pensar grande, estar disposto a aprender sempre e ter ousadia, agilidade e foco para conseguir chegar no nosso objetivo, tá? Então, a gente quer desenhar um modelo de gestão que tenha como base as experiências mais exitosas no mundo, em universidades de ponta no mundo todo. Eu fui buscar essas experiências e estamos buscando ainda para ver o que lá de fora a gente consegue aprender, porque as universidades no mundo todo já têm isso há muitos anos, né? E a gente está aprendendo agora. Esse é um ponto, buscar experiências. O outro ponto é tentar harmonizar aquilo que a gente já tem dentro da universidade, que tem gente que está fazendo isso muito bem aqui dentro. Então, tem unidades ou centros de pesquisa que sabem fazer isso e estão fazendo muito bem, e tem aquelas unidades que ainda estão carentes deste apoio. Então, a nossa ideia é atuar de maneira a integrar essa experiência e harmonizar essa experiência dentro da universidade. E existem várias ferramentas para a gente conseguir fazer isso, né? Não vou ficar me alongando muito aqui, mas eu gostaria de citar especialmente o estímulo a iniciativas mais ousadas, né? A gente vai tentar ver desde a prospecção e até a gestão adequada, o apoio adequado ao pesquisador, como incentivar a participação desse pesquisador em experiências mais ousadas de pesquisa. Prospecção, ela implica em divulgação também, né? Então, nós vamos, através de ferramentas de buscas que são conhecidas, nós vamos buscar tanto as possibilidades de financiamento à pesquisa, quanto as possibilidades de pesquisas colaborativas com grupos externos à universidade. E, ao fazer essa prospecção, nós vamos tentar usar estratégias eficazes de divulgação dessas oportunidades para que todos os pesquisadores da universidade saibam onde estão e quais são as de maior interesse, né? As possibilidades de maior interesse. Capacitação, eu falei um pouquinho agora no início, que a gente vai buscar oferecer ou participar de cursos, workshops, etc., né? Para capacitação da comunidade científica, da comunidade, especialmente os assistentes técnicos de pesquisa, acho que esse é o nome aqui, né? Assistente técnico de pesquisa na universidade, para estarem sempre familiarizados com as melhores estratégias de gestão existentes. Para isso, a gente vai, dentro da Unicamp, a gente vai procurar estabelecer parcerias com os órgãos já existentes aqui dentro, que ajudam na capacitação, né?
que são a Estecamp, o Educorp e as próprias unidades acadêmicas. Por exemplo, tem gente que sabe fazer, então vamos convidar essa pessoa que sabe fazer, que já está fazendo bem feito dentro da universidade, para trocar experiência com os colegas e conosco dentro do GO. Gestão é o... Ih, ficou pequeno, né, gente? Gestão é o centro, né, da estratégia nossa aqui, o centro de atenção, é o que mais vai impactar no trabalho de vocês, pesquisadores. A gente vai procurar ajudar desde do pré-submissão, né, que é o apoio à elaboração e à submissão da proposta, como também na gestão em si, depois que a proposta é concedida. Então, tudo que for possível de apoio de infraestrutura e administrativo para o andamento do projeto, a gente vai tentar fazer. Depois a gente compartilha esse PDF com vocês, para vocês terem uma ideia, e seria muito bom ter a parceria da CCP para divulgação nas suas unidades, porque só com a parceria é que a gente vai conseguir fazer essa coisa de um modo integrado, né? A proposta de gestão nossa é bem descentralizada. Eu brinquei que a gente está dando o nome de polvo para essa estrutura, porque é uma estrutura que tem uma supervisão da PRP, mas ela é totalmente descentralizada, ela tem braços em todas as unidades da universidade, em todos os órgãos, e centros e núcleos, etc. Então, para a prospecção tem alguns órgãos mais adequados para isso, para capacitação outros e para gestão outros. Enfim, então, essa interação, só que quando a gente fala em povo, a gente fala a cabeça manda, o braço obedece, o tentáculo obedece, não é bem isso, né? É o vai e vem de informações, o vai e vem de experiências, o vai e vem de aprendizado. A gente buscou, por exemplo, já andei lendo sobre isso em algumas universidades, né? Não sei se dá para, por exemplo, entrar nesta. Olha que legal que esses caras têm, eles são muito bons nisso. Vamos ver se entra. Eles têm uma estrutura super interessante que atua em todo o life cycle. Ih, não deu. Deixa, depois a gente faz. Quando eu mandar o PDF para vocês, vocês vão conseguir abrir. Eu não abriu aqui. Não abre. Então, a gente está procurando mirar mesmo em experiências mais exitosas no mundo todo. O plano de trabalho, agora já nesse primeiro mês, faz 10 dias, né, que eu comecei aqui, a gente já fez algumas coisas, então a gente tem um plano de trabalho para esse primeiro mês, que é mais ou menos um levantamento do estado da arte na universidade. Uma das coisas era conversar com vocês, e estamos fazendo isso aqui hoje. E por isso mesmo eu gostaria muito de contar com a colaboração, nós, né, professor João Marcos, eu estou falando eu aqui, mas desculpa, nós gostaríamos muito de contar com a colaboração dos senhores, fazendo sugestões. É super importante a gente ouvir as principais demandas, as que mais afligem o pesquisador hoje na Unicamp, o que ele mais precisa, para que a gente possa tentar estruturar o nosso trabalho em função desta demanda que está reprimida e que a gente espera conseguir atender.
E, além disso, nós já estamos trabalhando na identidade visual do Grant Office. Nós vamos ter um site bastante dinâmico, que tenha de fácil navegação, né? E que tenha uma importância didática, vamos dizer assim, para que cada um que consulte o site veja rapidamente o que ele precisa ou a resposta para aquilo que ele precisa. E logo na sequência, depois desse levantamento, a gente já vai começar a trabalhar mesmo, né? Mostrar o que a gente tem feito de prospecção de oportunidades, divulgar essas oportunidades, né? Trabalhar ainda mais na análise do status da situação na universidade, e para aí sim a gente conseguir planejar, especialmente na parte de gestão, né, no eixo gestão, planejar quais e como serão as nossas ações nesse sentido. A gente espera que o Grant Office esteja em pleno funcionamento ainda no primeiro semestre de 2023. É uma expectativa ousada, mas eu acredito que vai dar certo, sim. A gente vai, pelo menos boa parte dele vai estar funcionando ainda no primeiro semestre. Resultados esperados, eu acho que lá no final das contas, o que interessa é livrar os pesquisadores da atividade burocrática e administrativa, e com isso conseguir ABCD, tudo que está listado ali, e finalmente melhorar o impacto da ciência produzida aqui. Essa é a nossa expectativa. Muito obrigada. Muito obrigado, Maria. Só uma coisinha. Por favor, se vocês tiverem sugestões, questões, dúvidas, pode mandar nesse meu e-mail, e até que a gente organize o canal de comunicação mesmo com o Grant Office. Muito obrigada. Obrigado, Marilda. Bom, então acho que primeiro, reiterar, né, primeiro agradecer aí a Marilda já toda essa sistematização de trabalho, já parte já feita, né, começando, e muita coisa por fazer, né, nesses poucos dias aí que tivemos, né, e acho que a primeira coisa que peço a vocês é essa interação com, sei lá, nós iremos eventualmente, né, e oportunamente visitando as unidades, às vezes falar na congregação, às vezes é uma coisa meio formal e que não leva a muita coisa, mas falar com a diretoria, com vocês, né, com o coordenador de pesquisa, com pequenos grupos, enfim, cada unidade se organizando como preferir, mas sobretudo vocês publicizar isso aí na unidade para que a coisa realmente pegue e funcione, né? Não fique só um negócio que renda aí uma notícia de portal, mas que não seja efetivo. Alguém teria alguma pergunta para fazer para a Marilda? Você pode fazer mais perguntas, aquele assunto já acabou, né? Não, na verdade, já vou querer marcar uma reunião de umas 3 horas com a Marilda. Porque, assim, acho que tem um monte de coisa legal, né? Que dá para... uma coisa assim que já me ocorre é, tipo, negociar com a PG para facilitar a importação de coisas. Porque, às vezes, quando você compra coisa, você tem um grant e o dinheiro quando vem de fora o grant, o dinheiro ele fica na Unicamp, aí você quer comprar alguma coisa, e daí entra num processo muito parecido com o processo que você entra para comprar uma cadeira. E o equipamento científico é algo que 2 empresas no mundo fazem. Aí você gasta 1 ano discutindo com eles, que não adianta você abrir pregão, porque não tem empresas que fazem. Então, acho que... Mas isso, um dos nossos parceiros aqui estratégicos é o DGA. Nós não vamos substituir, nem temos como, né, o que eles fazem, mas acho que essa interlocução mais do DGA com o mundo ciência, isso tem que começar a acontecer. DGA, procuradoria, né? Outra coisa também, está escrito aí, mas eu quis falar rapidamente para não tomar muito tempo de vocês. Outra coisa também que é super importante é a questão de propriedade intelectual e patente. Então, a gente vai tentar interagir muito com a Inova
para facilitar esta ação. Vamos interagir com as bibliotecas, né, especialmente com a Biblioteca Central, na questão da divulgação dos resultados de pesquisa, porque aí é que a gente vai melhorar o impacto, né? Quando você divulga direito, você melhora o impacto. E então, por isso eu brinquei aí que essa estrutura de polvo, né? A gente vai tentar buscar tudo que a gente tem de bom para que apoie ou para que atue em parceria conosco para importação, etc, etc. A professora Nora pediu antes, né? Depois eu... Nora? Sí, sí. Bueno, en primer lugar, yo también ya estoy queriendo marcar una reunión con la profesora Marilda. Y sin duda, estaba pensando aquí, yo no conseguí ver direito, tal vez esteja no PowerPoint, mas eu acho que os interlocutores, entre aspas, privilegiados, entre aspas, o importantes, serían as coordenações de pesquisa das faculdades. Porque de aí que eu acho que nas coordenações de pesquisa a gente recebe todos os problemas e demandas e ao mesmo tempo será o espaço, bom espaço para irradiar soluções, né? Então essa é uma questão que eu queria destacar. A outra questão, nós tivemos há uns anos atrás uma experiência muito menos ousada, mas que foi muito frutífera, que foi a área, não lembro exatamente como se chamava, mas era uma área de apoio à gestão do projeto da FAPESP. Eu usufruí isso como pesquisadora, né? E foi muito bom. Quando isso passou para as faculdades e para os institutos, pelo menos em nossa faculdade, se tornou realmente um problema muito sério. A gente não tem equipe na coordenação de pesquisa para dar conta de todos os projetos da FAPESP, que uma faculdade tem e gostaria de ter muito mais ainda. E eu estou falando uma coisa muito pequena com relação ao todo que vocês estão colocando. Então, eu acho que é muito, sem dúvida, muito bem-vindo. E, por último, se me permitir fazer uma propaganda, ou melhor, um convite, na linha que a professora Marida está colocando, em melhorar o impacto da ciência, nós vamos ter, e queremos convidar a todos vocês, uma conferência inaugural do ano letivo da pós-graduação da Faculdade de Educação, no dia 23 de março, às 14 horas, cujo título é Pesquisa e Divulgação Científica, um compromisso social e político, e convidamos ao professor Peter Schulz, que é professor da casa, professor de física, e que ele vem trabalhando, né, e estudando, investindo neste tema. Então, nós vamos ter essa na Faculdade de Educação, no Salão Nobre. Eu vou encaminhar um convite para vocês e estão todos convidados e também seus alunos para participar. É só isso por enquanto. Obrigada. Obrigado, Nora, e obrigado pelo convite aí, muito legal. O Renato Lopes aqui pediu a palavra logo em seguida da Nora, e depois temos as professoras Lívia e Rosiane. Renato, por favor. Bom, boa tarde a todos, eu sou Renato, sou diretor associado da Inova. E, bom, a gente já conversou muito com o João, mas eu queria falar para você pessoalmente, Marilda, que, bom, primeiro a gente admira muito a iniciativa, é uma iniciativa que a gente acha muito importante também, e fatalmente a gente vai participar do processo, mas a gente não queria participar só de forma reativa, a gente fica à disposição para participar de forma ativa na confecção de políticas, como você falou, de tramitação de propriedade intelectual, a parte de networking com as indústrias também, a gente já tem um networking bastante forte, então fica à vontade para acionar a gente no que for necessário, de uma maneira não reativa, assim, a gente não quer só chegar ao processo, vamos analisar o processo, fazer o que a gente já faz em todos os processos, a gente gostaria de ter uma participação mais ativa no Grant Office. Eu agradeço muitíssimo, especialmente nessa fase de implantação, né? Porque nessa fase de implantação do escritório, nós vamos precisar muito da colaboração de todos. Porque ou a gente faz uma coisa com a cara da universidade, atendendo às demandas da universidade, ou não vai servir para nada, né?
Então, a ideia é que vocês nos ajudem com suas demandas e com as suas, não só demandas, mas com as suas ofertas, como acaba de acontecer aqui com o colega Nova, graças a Deus. Porque assim a gente constrói uma coisa que realmente vai funcionar. Né? Não adianta eficiência sem eficácia. Obrigado, Renato. Professora Lívia Oshiro. Boa tarde, acho que o professor Antônio estava com a mão levantada também. Na minha ordem está você, Lívia, depois Rosiane e depois Antônio, mas enfim. Ok. Não, então eu já posso... Acho que eu posso falar, né? Bom, então, boa tarde a todas e todos. Eu sou a Lívia, do IEL. Faço coro com os colegas, né? Que eu acho que todos nós ficamos super felizes com as notícias, com a apresentação, e saber que existe essa preocupação da Unicamp é dar um apoio institucional, né, a pesquisa. Então, já faço o convite também, Marilda, para você vir aqui ao IEL conversar com a comunidade, conversar. A gente tem bastante interesse, porque a gente tem passado agora, a gente tem uma Secretaria de Pesquisa e Projetos, mas que está sendo repensada em suas metas, né, quais são as atribuições. E eu vi, conversando, né, com um funcionário que está entrando agora para essa função, muitas das metas colocadas aí, né, pela GO, também o que a gente está pensando aqui, né? Então está muito alinhado. Eu acho que vai ser muito legal fazer essa troca. A gente também já me coloca à disposição para conversar e para colocar desse lado, né, das demandas dentro dessa área. Então, você pediu por demandas, né? Eu acho que eu teria uma lista, mas eu queria colocar aqui nesse momento uma em específico, que não sei se é específica aqui do IEL, ou se é uma coisa mais das humanidades. Em geral, assim, quando a gente passa por períodos de cortes, né, de financiamento à pesquisa, o que corre na boca miúda é que as humanidades ficam para trás, né? Que outras áreas têm prioridade, tecnologia e tudo mais. Pois é, que bom que você está fazendo não com a cabeça, espero que isso não seja verdade, mas eu fico com a impressão também de que aqui na área, talvez a gente não saiba exatamente também como fazer pedido, como buscar as fontes, ou se existem outras formas. Então, eu acho que nesse sentido vai ser interessante, sabe? Falar com os docentes, com os alunos. Talvez a gente não esteja buscando todas as fontes possíveis, ou até na hora de submeter o projeto, né, não está usando a linguagem adequada. Então, isso eu acho que é uma demanda, pelo menos aqui da área da linguagem, né? Assim, como é que a gente pode fazer para conseguir mais financiamentos, né? Só como uma demanda da área. Obrigada. Obrigado, Lívia. Professora Rosiane. Marilda, muito obrigada pela apresentação. Eu acho que tudo que você apresentou aí vai super em linha com o que a gente está implementando na nossa reestruturação de Secretaria de Pesquisa na nossa unidade. Pelo que eu estou escutando dos colegas, eu acredito que isso esteja acontecendo em outras unidades também. E assim, como você colocou, bom, eu também estou na fila, tá? Já vou mandar um e-mail pedindo uma reunião para que a gente possa conversar um pouco mais, mas pensando aí um pouco que você coloca, né, que quer conversar com a CCP e entender um pouco as necessidades, eu acho que da nossa parte nós sentimos duas coisas. Eu acho que a primeira delas é nessa implantação da Secretaria de Pesquisa, trabalhar em linha, né, com esse Grant Office, para que a gente possa trabalhar na mesma linguagem, mas de certa forma atender a demanda local. Porque nós vamos ter demandas diferentes, né, dependendo das unidades, né, de cada área de pesquisa, existe uma forma diferente, inclusive, de trabalhar, e eu acho que isso pode contribuir. E a segunda questão é que eu vejo esse Grant Office como o grande facilitador das relações institucionais. Porque eu acho que, de certa forma, claro, essa questão de facilitar e reduzir o trabalho administrativo dos docentes também vai ser um trabalho da secretaria local, né? Porque nós vamos atender questões locais. Mas o facilitador das relações institucionais, até escutando os colegas, né? Essa questão de importação, como que nós vamos lidar, porque a gente sabe como lidar com o fomento
de instituições públicas, né? Nós já temos alguma facilidade maior, mas estão aumentando os investimentos da iniciativa privada ou de instituições estrangeiras, e isso é um pouco diferente a forma de lidar, porque aí nós temos que lidar com o FUNCAMP, nós lidamos com outras questões, né? O DGA, como já foi mencionado aqui, nós temos questão de propriedade intelectual, como que nós vamos lidar com empresas, às vezes essa relação é complexa, Procuradoria-Geral. Então, eu acredito que para que a gente possa aumentar financiamento, aumentar a nossa colaboração internacional, né, e assim a qualidade da nossa pesquisa, eu acho que é essencial que a gente tenha um melhor trânsito interno mesmo, é uma queixa que eu escuto de forma constante dentro da nossa unidade, pelo menos, tá? E eu acho que isso vem muito boa hora para nós ter essa iniciativa da Pró-Reitoria de Pesquisa, para que a gente tenha alguém que possa fazer esse trânsito mais fácil para nós. Mas eu acho que é basicamente isso, espero conversar com você em breve. Com certeza. Esse trânsito, ele é super importante. Deixa eu tirar a máscara. Esse trânsito interno é super importante, melhorar esse trânsito interno, porque muitas vezes os órgãos que precisam nos apoiar como pesquisadores, eles ainda não estão familiarizados com a necessidade explícita do pesquisador. Eles olham a questão macro. Então, com certeza, por isso essa estrutura de povo, né? Por isso essa estrutura de fazer com que todo mundo converse com todo mundo, para que as pessoas entendam e de fato nos apoiem, né? Apoie o pesquisador. Obrigado, Maíla. Obrigado, Rosiane. Professor Antônio. Bom, boa tarde a todos e todas. Eu sou Antônio Carlos, eu estou substituindo a professora Adriana Bin, né? Eu sou da FCA, e minha principal área de docência e de pesquisa é gerenciamento de projetos. Então, quando eu ouvi pela primeira vez sobre a iniciativa do Grand Office, eu fiquei muito feliz, porque eu acho que a universidade não pode continuar, uma universidade do porte, do tamanho da Unicamp, não pode continuar sem uma unidade organizacional que dê suporte aos projetos de pesquisa, tá? Essa iniciativa ela é análoga a uma outra que existe nos mais diversos tipos de organizações, que é o Project Management Office, né, o escritório de projeto. Pela descrição que foi colocada do Grant Office aqui, ela é exatamente o que o PMO, né, como nós chamamos, faz, e ele tende realmente a trazer impactos positivos no desempenho dos projetos que são realizados nos mais variados tipos de organizações. Então, eu queria parabenizar a iniciativa, é muito grande dessa gestão. É importante, né, existem vários fatores críticos de sucesso quando você implanta uma unidade organizacional assim, mas eu destaco aqui que é importante que o apoio da pró-reitoria, da reitoria, né, continue firme ao longo da implantação e depois da implantação. É natural, muitas demandas não previstas, né, principalmente no início das operações. É preciso que os usuários, né, os clientes internos, tenham um pouco de paciência com a operação, porque ela vai demorar para entrar em regime, né? Existe uma curva de aprendizado para que isso ocorra. E se eu puder sugerir, eu não vi na lista de atribuições do Grant Office uma coisa que eu acho particularmente importante, que é a gestão do conhecimento gerado por esses projetos, né? O registro de lições aprendidas. Porque já foi dito aqui pelos colegas que nós temos experiência, por exemplo, com projetos de fomento, fomentados por instituições públicas, mas nem tanto com privadas, entre outros aspectos que a gente pode levantar. E todo projeto que for suportado pelo Grant Office vai gerar novas lições aprendidas, que se não forem registradas formalmente e distribuídas para quem precisar ter acesso a elas, vai se perder. Você vai reinventar a roda todo o projeto, né? Isso não... Então, eu sugiro que, com o passar do tempo, né,
crie-se mecanismos de formalização do que dá certo e o que dá errado em cada grande tipo de projeto, para que, com o passar do tempo, nós, os pesquisadores, né, que fazemos uso do Grant Office, possamos errar menos, né, com esse conhecimento gerado. Mas, novamente, eu fiquei muito feliz e parabenizo a iniciativa. É isso. Muito obrigado, Ailton. Obrigado, e a sugestão anotada, né? Isso até está na capacitação ali, a documentação do aprendizado, ela vai fazer parte, é uma das tarefas do Grant Office interna, mas a divulgação desses aprendizados está ali dentro de capacitação. Perfeito, tá ótimo. Bom, temos mais 2 inscritos aqui na sala física, né? Então, o Caio, depois o Darli, e depois vamos encaminhando para o final da reunião. Caio, por favor. Obrigado novamente. Parabenizar pela iniciativa, eu acho que é realmente interessante para a universidade. Então, eu tenho 2 pontos. O primeiro é que, no meu instituto, lá na Química, a gente tem uma secretaria de pesquisa que ela tem funcionado bem. Então, para as unidades que estão montando uma agora e quiser trocar experiências, a gente está aberto à discussão. E por causa disso que eu tenho que falar que, apesar dela funcionar bem e ela atender as demandas que nós temos hoje, infelizmente, isso não é um incentivo para que todos os docentes submetam projetos. É um problema que eu acho que no macro da universidade a gente tem dificuldade de resolver, como fazer nossos colegas pedir mais dinheiro. E o outro ponto em relação ao escritório, algo que eu acho que pode ser muito interessante, é a prospecções de grandes demandas da nossa universidade. Que tipo de centro de pesquisa a gente quer montar, que tipo de equipamento a gente quer montar, que tipo de pesquisa colaborativa a gente quer ter e montar essa estrutura. Por exemplo, a gente tem um edital da FINEP agora, de criação de centros de pesquisa multiusuários, né? O que acontece é que existem diversas excelentes iniciativas individualizadas, mas a gente não enxerga isso como algo que vem de cima. Assim, não é uma demanda da universidade. A gente vê demandas de grupos específicos e que sempre tem que ser montado em cima da hora, porque a gente não enxerga esse direcionamento. Então, talvez montar e identificar quais são essas demandas, talvez seja bem interessante para que a gente consiga unir esforços entre todos os institutos, departamentos e laboratórios para alcançar essas metas que são e foram definidas pela universidade, em vez de sempre a gente estar correndo, às vezes competindo sem saber que o colega quer a mesma coisa que a gente quer fazer num determinado instituto. Então, só resumindo, acho que identificar essas demandas globais e apresentar e deixar isso documentado para que a gente tente alcançá-las de forma conjunta vai ser algo bem interessante para o Grant Office. Obrigado. Excelente. Obrigado, Caio. Professor Darli, representante aí da minha unidade. Essa semana mesmo eu estava pensando, né, onde dói mais nos pesquisadores, né? Qual o principal calo, né? Eu acho que compras e prestação de contas, acho que é onde mais incomoda. E eu estava comparando, né? Eu tenho um projeto com empresa e para eu fazer uma compra eu entro no sistema da Funcamp e entro lá e faço o pedido, né? E o setor de compras da Funcamp faz a compra. Já na FAPESP eu chego para um doutorando e explico para ele que se a empresa for de fora do estado de São Paulo, não precisa de desconto de ICMS, mas se for em São Paulo, a nota fiscal precisa constar um desconto de ICMS ou uma justificativa para que esse desconto não ocorra. Ou seja, é completamente diferente, né? O tratamento é completamente diferente. Então, eu estava sonhando essa semana com um sistema computacional, assim como a Funcamp tem, né? Seria um sistema para projetos FAPESP e CNPq, né? Onde você cadastra o projeto, você faz o pedido de compra e a compra é feita, já vai para um comprador, né? Esse comprador pode ser do escritório de apoio da unidade, por exemplo. Eu estava pensando em como
construir isso na unidade, né? Mas se tem o Grant Office, né, eu acho que a disponibilização desses sistemas de informação para a gestão de projetos seria muito interessante. Talvez, não sei se isso é possível, só o próprio sistema da FUNCAMP. Né? Por que não entra na FUNCAMP, cadastra um projeto FAPESP no sistema da FUNCAMP, por exemplo, e dali você pode fazer um pedido de compra, e esse pedido de compra vai para um comprador da própria unidade, ou do próprio Grant Office, né? Então, são apenas, né, algumas sugestões. Eu acho que esse apoio de sistemas de informação seria muito bem-vindo. Obrigado. E parabéns pela iniciativa. Obrigado, Dani. Bom, acho que sobre o assunto eram os inscritos aí, todos falaram, né? O próximo ponto é palavra para os membros, então alguém gostaria de fazer algum comentário sobre esse ou algum outro tema, antes de encerrarmos a reunião? Alguém na sala ou alguém na sala virtual? Sendo, já são exatamente 4h30. Olha, a gente é uma pontualidade. Só uma coisa. Sim. Quando o senhor falou da questão da biblioteca, o senhor falou que seria ideal montar um grupo de 3 ou 4 para discutir. A gente vai pensar nisso e aí comunica entendi. com as pessoas se aceita, mas você já sai como um candidato natural hoje. Né? Exato. Pessoal, muito obrigado pela participação virtual, presente. Acho que para quem veio, pelo menos foi premiado com o fato de que passou a chuva, então podem voltar tranquilos. E um bom final de tarde a todos e todas. Obrigada, boa tarde a todos.